Prepare o seu estômago e a sua mente, pois hoje nós vamos caminhar pelas terras geladas e impiedosas do norte antigo. Imagine que você está ajoelhado na terra fria e úmida da Inglaterra do século IX. Ao seu redor, homens gigantescos com barbas trançadas e machados pesados observam em silêncio absoluto. O ar cheira a maresia, fumaça e medo. Você é um rei capturado, um inimigo dos vikings, e está prestes a sofrer não apenas uma execução, mas uma obra de arte macabra, desenhada com carne e osso. Eles chamam isso de águia de sangue. Na cultura popular, em séries e filmes, nós vemos isso como o auge da brutalidade nórdica, um espetáculo de tortura que desafia a compreensão humana. Mas será que isso foi real? Será que o corpo humano suportaria tal profanação? Ou será que tudo isso não passa da maior campanha de difamação da história, criada por monges aterrorizados para transformar homens em demônios? Para entendermos a águia de sangue, precisamos primeiro entender a mente do viking. Para eles, a morte não era o fim, e a crueldade não era um pecado, mas uma ferramenta. A honra estava acima de tudo. Se o seu pai fosse morto, a vingança não era uma opção, era uma obrigação sagrada. E a águia de sangue não era uma punição para ladrões comuns. Ela era reservada para os piores inimigos, para aqueles que mataram um líder viking de forma desonrosa. Era um ritual de sacrifício ao deus Odin, o pai de todos, o deus da guerra e da morte. A descrição do ritual, encontrada em sagas antigas como a saga das Órcades e a saga de Harold, é de revirar o estômago. A vítima era mantida viva e consciente. Suas mãos e pés eram amarrados, forçando-a a ficar de bruços, com as costas expostas para o executor. O torturador, muitas vezes um filho vingando o pai, começava cortando a pele das costas ao longo da coluna vertebral, desenhando duas longas linhas paralelas. Mas a pele era apenas o começo. Com um machado ou uma ferramenta específica, o executor cortava as costelas da vítima, separando-as da espinha dorsal. Imagine o som dos ossos se partindo, um por um, enquanto a vítima gritava em agonia absoluta. Depois que as costelas eram separadas, elas eram puxadas para fora e para os lados, abrindo a caixa torácica pelas costas. A ideia visual era criar a forma de duas asas ensanguentadas. E então vinha a parte final, o golpe de misericórdia, que também era a assinatura do horror. O executor enfiava as mãos dentro da cavidade torácica aberta e puxava os pulmões da vítima para fora colocando os sobre as costelas quebradas. Com o movimento final da respiração agônica, os pulmões inflavam e desinflavam, fazendo parecer que as asas de sangue e osso estavam batendo, como uma águia tentando levantar voo. Diziam que, para completar o ritual e garantir a entrada em Valhalla, a vítima não podia gritar. Mas biologicamente, isso seria impossível. Antes de continuarmos para saber se isso é fato ou ficção, eu preciso fazer uma pausa. Se você tem estômago forte e curiosidade insaciável, você encontrou o seu lugar. O canal Crônicas de Ampulheta é dedicado a explorar os cantos mais escuros da história, aqueles que os livros didáticos têm medo de mostrar. Se você quer entender o passado sem filtros, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós não apenas contamos a história, nós a dissecamos. Junte-se à nossa legião de inscritos e ative o sininho, porque o próximo mistério pode ser ainda mais profundo. A história mais famosa da Águia de Sangue envolve o lendário Ragnar Lothbrok e seus filhos. Segundo as lendas, o rei Aela da Nortúmbria capturou Ragnar e o jogou em um poço cheio de cobras venenosas, matando o maior herói viking. Em resposta, os filhos de Ragnar, incluindo o temido Ivar, o Desossado, invadiram a Inglaterra liderando o grande exército pagão. Eles capturaram o rei Aela, e em nome da vingança pelo pai, Ivar teria executado a águia de sangue no rei inglês. As crônicas dizem que eles esculpiram a águia nas costas dele, salgaram a carne viva e ofereceram sua agonia a Odin. Essa imagem é poderosa. Ela define os vikings como monstros impiedosos e justifica a guerra santa que os cristãos travaram contra eles. Mas aqui entra o verdadeiro mistério, o plot twist histórico, que divide os especialistas até hoje. E se a águia de sangue nunca tiver existido?
Historiadores modernos e linguistas começaram a analisar os textos originais em nórdico antigo e encontraram algo suspeito. A poesia viking, chamada de Skaldica, é cheia de metáforas complexas e enigmas. Em um dos poemas que descreve a morte de um inimigo, a frase usada pode ter sido traduzida de forma errada. O texto dizia algo como a águia marcou suas costas. Isso poderia significar simplesmente que o inimigo foi morto e deixado no campo de batalha para que as águias e os corvos comessem seus restos, bicando suas costas. Era uma forma poética de dizer que ele morreu e não foi enterrado. Outra possibilidade é que os monges cristãos, que escreviam a história da época, tenham interpretado essas metáforas literalmente, ou pior, tenham exagerado propositalmente. Os vikings eram o terror da Europa cristã. Eles saqueavam mosteiros, queimavam igrejas e matavam padres. Para a igreja, era conveniente retratar esses pagãos não apenas como invasores, mas como demônios sádicos capazes de atrocidades inumanas. Inventar um ritual de tortura tão detalhado e horrível serviria perfeitamente para desumanizar o inimigo e unir os reinos cristãos contra o norte. É a velha tática de propaganda de guerra. Quanto mais monstruoso é o seu inimigo, mais justa é a sua luta contra ele. Além disso, médicos e anatomistas analisaram o ritual descrito. Do ponto de vista fisiológico, a vítima morreria muito antes do final. O choque traumático de ter a pele das costas removida já seria imenso. No momento em que as costelas fossem separadas da coluna e a cavidade torácica fosse aberta, os pulmões colapsariam instantaneamente. A pressão negativa necessária para a respiração desapareceria. A vítima morreria de pneumotórax bilateral ou de hemorragia massiva em questão de segundos ou minutos. Aquela imagem cinematográfica dos pulmões se movendo como asas nas costas da vítima viva é biologicamente impossível. A pessoa já estaria morta muito antes de os pulmões serem expostos. No entanto, existem contra-argumentos. Os vikings eram especialistas em anatomia. Eles viviam da guerra e do abate de animais. Se alguém soubesse como manter uma pessoa viva no limite da dor, seriam eles. E não podemos esquecer que a crueldade humana não tem limites. A história está cheia de métodos de execução comprovados que parecem impossíveis, como o empalamento ou o esfolamento vivo. Só porque é difícil de acreditar, não significa que não tentaram fazer. Talvez a águia de sangue não fosse sempre perfeita, talvez a vítima morresse no meio do processo, mas a intenção do ritual e a mutilação do corpo poderiam ser muito reais. Então, o que é a águia de sangue? Um pesadelo literário criado por poetas e exagerado por padres? Ou uma memória traumática real de uma era de violência extrema? Talvez nunca saibamos a verdade absoluta, pois os vikings não deixaram livros, apenas pedras rúnicas, túmulos e canções. Mas o fato de estarmos aqui 1000 anos depois, falando sobre isso, com um arrepio na espinha, prova uma coisa. Sendo real ou não, a lenda funcionou. O medo que os vikings inspiravam atravessou os séculos. A águia de sangue permanece como o símbolo máximo da fúria do norte. Ela nos lembra que a história humana é escrita com tinta, mas muitas vezes essa tinta é misturada com sangue, e cabe a nós, detetives do tempo, tentar separar o fato do medo. Obrigado por assistir a mais este episódio das Crônicas de Ampulheta. Se você teve coragem de ficar até o fim, deixe o seu like e comente abaixo. Você acha que foi um ritual real ou uma mentira histórica? Eu quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo, onde viraremos a ampulheta mais uma vez.